Olá, boa noite, meus queridos amigos, aqui do perfil do Miguel Pacheco no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026, né? Então, estamos aí no dia 6º, né, do mês primeiro do ano de 2026. Então, vou aguardar aqui algumas pessoas chegarem na live, tá bom, pessoal? Então, uma notícia aqui, tá? Uma notícia aqui que vai deixar muita gente, né, revoltado aí. E não é por menos também. Não é por menos. Então, uma notícia nada boa, que nós estamos aqui se sentindo impotente, não conseguimos fazer nada a respeito, né? E a gente chega a pensar que aquela operação que aconteceu lá na Venezuela deveria acontecer aqui também. Chega um ponto que o brasileiro pensa assim, dessa forma. E não adianta esconder, não. O brasileiro que tem sede de justiça, o brasileiro, o patriota, que ama a sua nação, que ama a liberdade de expressão, que ama a democracia, jamais, né, vai ser conivente com esse tipo de comportamento aí, que tem aquele senhorzinho careca que está lá, naquele lugar lá. Certo, meus amigos? Então, ó, chega uma hora que eu não sei se isso é para explodir a cabeça do brasileiro, né, do povo brasileiro, ou para mostrar superioridade total, ou se... eu não sei mais o que pensar. Eu não sei mais o que pensar, gente. Olha a notícia aqui, ó. Com traumatismo craniano, Bolsonaro, tá, completa 10 horas sem atendimento médico fora da PF. Então aí o Bolsonaro supostamente teve uma queda, né, lá na prisão, teve um traumatismo craniano e está 10 horas sem atendimento médico. E o atendimento médico foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Gente, nós estamos vivendo no quê aqui? Em quê? Será que a gente vai ter que esperar para acontecer igual aconteceu nesses países aí? De meter tanque de guerra em cima do povo, da população? De prender opositores, de... Até quando que a gente vai aceitar essa justiça medíocre, tá? Com esse governo medíocre e com a maioria dos nossos representantes todos covardes, tá bom? Todos covardes. Tem 7 ou 8 ali que passa. Tem uns 7 ou 8. Eu não vou ser injusto também. Vamos colocar que tem uns 15, 20. O restante são todos covardes. Todos covardes. Sem falar a classe política em geral, né, no Brasil. Todos covardes. Então, não é pelo político, tá bom, gente? É pelo exagero de pena, é pelas condenações inexplicáveis, né? Processos inexplicáveis, julgamentos, inquéritos injustificáveis. Com a prisão aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Então o Bolsonaro teve uma queda na prisão, suposta queda, tá? Teve traumatismo craniano, está muito mal. E o semideus, né? O cara que se acha Deus, o cara que acha que criou o Brasil, que criou as águas, que criou as árvores, ele acha que ele criou tudo aqui. Ele acha que ele governa tudo, ele pensa que ele tem controle de tudo. Essa corja aí. Eles pensam que controla tudo. Eles pensam que vão conseguir monitorar 200 milhões de brasileiros, suas postagens, o que conversa pelo WhatsApp. Você pensa, eles pensam, né? Pensam. Então eu não sei que situação, pessoal, que o Brasil vai chegar, tá bom? Não sei mais. Para quem está chegando aqui agora, boa noite. Boa noite, minha querida cidade de Marechal Cândido Rondon. Boa noite aí, oeste do Paraná. E até onde, Flávia? Seja bem-vinda, Flávia da Silva Copper. Seja bem-vinda, muito obrigado pela companhia. Aqui na live do Miguel Pacheco.
Bolsonaro teve uma suposta queda, tá? Teve traumatismo craniano, está há mais de 10 horas, boa noite, minha amiga Flávia, está há mais de 10 horas sem atendimento médico, acredita, Flávia? Claro que você acredita, né? Que esses caras aí já passaram, já extrapolaram, já... Gente, não há mais limite para esses caras aí. Não há mais limites. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. Obrigado, amiga. Não há mais limite para esses caras que se acham Deus, que se acha o criador do Brasil, o criador das árvores, o criador dos animais, né? Eles se acham o criador do ser humano. O que esses caras pensam? O que esse tal de Xandão aí pensa? Que pensa que pode controlar tudo. Ele acha. Boa noite, Lourdes. Tô revoltado aqui, minha amiga, tá? Com essa notícia, né? Com certeza todo brasileiro deve estar também. Gente, isso é terrorismo, isso é crime, isso extrapola todos os limites. De negligenciar, de negar atendimento médico. Para uma pessoa comum, imagina, né? Para qualquer pessoa. Mas, ainda mais se tratando aí de um idoso, sem crime, sem antecedentes criminais, sem acusação de corrupção, preso por falsas narrativas implantadas pela mídia, injustamente, processos fraudados, inquéritos inventados, prisões ilegais. Gente, eu só quero saber o seguinte, aonde a gente vai parar? Aonde? Então, daí é o seguinte, né? Daí o pessoal quer vir derrubar a gente, né? Quando a gente começa a perder a estribeira. Aí começa a vir denunciar live, começa, né? Aquele monte de mimimi lá. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com uma suposta queda, tá? Teve traumatismo craniano, tá muito grave, tá? Tá muito séria a situação dele. Está quase há mais de 10 horas, na verdade, sem atendimento médico, negado. Negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tipo assim, ó, aí a pergunta lógica, eu vou fugir da lógica um pouco aqui, pessoal, tá? Será que tem homem nesse país, gente? Tem homem nesse país? Será que tem alguém macho o suficiente para ir lá acabar com essa palhaçada? Lá na Venezuela teve um cara macho que decidiu dar um fim nisso aí. Aí nós, brasileiros, chegamos a um ponto de pensar que eu acho que para nós se libertar disso, só se acontecer uma coisa semelhante a essa. Não podemos confiar nas nossas instituições, não podemos confiar nas nossas Forças Armadas, não podemos confiar no Congresso Nacional, não podemos confiar na Câmara dos Deputados, nem muito menos ainda nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam ser o guardião da Constituição. E agora eu pergunto, onde está agora, de novo, né, o poder legislativo? Cadê o poder legislativo? Cadê aí os juízes do Poder Judiciário? Cadê aí os promotores, Ministério Público? Cadê vocês? Cadê vocês? Estamos vendo aí, estamos assistindo, o Brasil está assistindo um crime de tortura acontecendo. Porque é uma tortura deixar um ser humano gravemente ferido sem atendimento médico. Isso extrapola. Gente, isso... Olha, eu acho que nem o Satanás, nem o Satanás eu acho que é tão cruel igual essa gente aí, tá bom? Eu acho que nem Satã, eu acho que Satã perde longe pra esses caras, é aprendiz desses caras. Não dá pra acreditar, gente. Boa noite pra quem tá chegando agora, eu tô revoltado aqui, pessoal, tá? Angelina Sofia, obrigado pela companhia, seja bem-vinda. Bolsonaro teve uma suposta queda dentro da cadeia, da prisão, teve traumatismo craniano, está há mais de 10 horas sem atendimento médico, negado pelo excelentíssimo Deus Criador do Brasil, dos animais, dos rios, dos mares.
Alexandre de Moraes. Quando será que vai aparecer, gente? Quando? Até quando? Quando que vai aparecer uma solução para o nosso país? Essa é uma pergunta minha, que eu faço para vocês. Já não sabemos nem o que pensar, mas nem o que fazer. Estamos completamente desamarrados, emaranhados, né, enrolados. O comunismo sabe trabalhar muito bem, isso temos que admitir. Né, o socialismo, eles sabem ir para a guerra, eles sabem lutar, eles sabem como emaranhar, né, o povo. E a direita ovelha, como sempre, que fica aí se deixando se levar por papinhos aí de politicamente correto também, de que não podemos pensar em tal coisa, não podemos pensar em tal coisa. Chegou um ponto que não dá. Chegou um ponto que não dá. E o problema é nós dar a nossa opinião aqui, a gente sabe o que pode acontecer, né? Então é melhor não falar. Não falar. Mas a esquerda pode, né, cometer atentados contra presidentes, candidatos a presidente, né? Pode eliminar aí também os candidatos, né, fortes. Tá tudo certo. Tudo certinho. Só nós que não pode pensar. Não, porque é pecado. Não, porque é crime. Porque é isso, porque é aquilo. Graças a Deus que o Trump não pensa assim. Pelo menos um cara sensato no mundo que não pensa dessa forma. Eu estava até desacreditando do Trump já. Muitos sabem. Falaram, Trump tá demorando demais, Trump tá demorando, Trump, né? Mas graças a Deus a resposta veio. Certo? Ângela, seja bem-vinda. Lourdes, obrigado, Flávia, vocês aqui que estão me acompanhando. Gente, então já fugiu já da lógica, né? Já não sabemos mais o que falar. Sabe, tem essa Polícia Federal aí que eu não sei o que está fazendo. Não sei como esses homens, os agentes, tá? Tô falando das pessoas agora, né? Os agentes que vestem aquele uniforme, se sujeitar a fazer uma coisa dessa, prisões ilegais, né? Sabendo que está tudo errado, cumprindo ordens ilegais. Não dá, gente. Não dá para engolir isso. Não dá para engolir isso. Então, esse presidente Bolsonaro aí, ó, com traumatismo craniano, pessoal, tá? Sério, tá? Está há mais de 10 horas aí sem atendimento médico e o atendimento médico foi negado aí pelo Xandão. Certo? Então, ó, eu vou deixar minha opinião pessoal aqui, tá bom? Não tenho o mínimo problema de expressar a minha opinião sincera, de coração, tá bom? Já me envolvo no meio político aqui na minha cidade, já fui candidato a vereador por 2 vezes pela minha cidade, mas eu não tenho o menor problema de afirmar o que eu vou dizer aqui, pessoal, tá bom? Quando tomara Deus que isso que aconteceu na Venezuela acontecer no Brasil, aí esses caras vão parar lá na prisão perpétua, ou vão parar numa cadeira elétrica, ou vão parar nos lugares onde são feitos, né, os julgamentos de crimes. Na hora que a gente sorrir, dar risada e comemorar, não venha me chamar de hipócrita, de desumano. Não venha falar que a direita é do mal. Que quem comemora isso não é cristão, ó. Aqui pra você, ó. Tá bom? Aqui pra você. Que depois venha falar quando a gente for sorrir, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando isso aconteceu no Brasil, o Brasil vai entrar no carnaval fora de época, tá bom? Vai ser uma alegria tão grande quanto os venezuelanos estão sentindo lá. Eu tenho fé nisso. E na hora que a gente vê essas pessoas pagando pelos crimes, muitos oficiais muitos oficiais de alta patente, né? Muitas autoridades sendo levadas juntos para lá, muitos políticos também que são coniventes com isso. Na hora que começar
a justiça, eu vou sorrir. Eu vou sorrir, eu vou comemorar. Eu vou estourar até fogos aqui, os cachorros que me perdoem. Tá bom? No perdão da expressão. Eu vou comemorar quando isso acontecer. E se aquele cara lá que matava as pessoas inocentes na Venezuela, que jogava tanque de guerra em cima daquele povo inocente, aquele povo que não tinha nem o que comer, que tinha que comer comida do lixo, tinha que vasculhar a comida do lixo para poder comer. Por causa daquele ditador sanguinário lá, que é amiguinho do Lula e sócio. Quando esses caras forem pagar o preço, não sei o Brasil, mas eu vou comemorar muito. Tá bom? E não venho falar que isso não é coisa de cristão, não. Esse papinho não cola comigo, não. Não cola. Não cola mesmo. Muito triste, né, Flávia? É triste a situação em que vive o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, preso injustamente, colocado numa cela, isolado do mundo, debilitado, agora sofreu uma fratura, né, craniana, e está mais de 10 horas sem atendimento médico e é negado pelo Xandão. Então é o seguinte, não sei se vai dar problema, não sei, não tô nem aí. Tô dizendo que eu, como pessoa, não suporto ver esse tipo de tortura assistida. Fazem questão de transmitir para o Brasil inteiro ainda que o Alexandre de Moraes negou o atendimento médico para o Bolsonaro. Questão eles fazem. A mídia porca faz questão de divulgar esse tipo de notícia. E as pessoas que defendem isso são desumanos. Assim como todos eles são desumanos. E esses deputadozinhos aí do PL, tá bom? Vocês são os baita de uns covardes. Senadores do PL, vocês são um bando de bunda mole. Bando de bunda mole. Luciana, seja bem-vinda. Moacir, seja bem-vindo. Então não venha vocês querer dizer que a direita é extremista, que a direita é aquilo, quando a gente está vendo aí o maior ato de crueldade, desumanidade que esse careca aí está fazendo com aquele senhor de idade, idoso, ex-presidente da República, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de crime, nunca citado aí em termos de corrupção, esteja pagando esse preço aí injusto. Beatriz, seja bem-vinda, obrigado pela companhia. É muito triste ver isso, o que está acontecendo com o Bolsonaro, o legítimo presidente. É isso aí, meu amigo, ó, palmas. Obrigado, Lourdes. Lamentável, Beatriz, é muito lamentável. Então eu, como ser humano, pessoal, né? Então eu não consigo assistir uma coisa dessa e ficar parado, sabe? Sem comentar isso. Então esses torturadores aí que estão fazendo isso com ele, né? E com muitas outras pessoas inocentes que estão lá ainda, muitos já partiram para outra, por doença, por falta de atendimento médico, né? Por essa ditadura tirana que está acontecendo. Então, pessoal, o nosso Congresso tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. Não adianta bater no peito e dizer que é do PL, você tem que mostrar que você é do PL. E outras bases aliadas também aí do governo, da oposição, vamos se mobilizar, gente. Vamos se mobilizar, por favor. Vamos fazer alguma coisa? Ou vamos deixar o Bolsonaro morrer lá? Depois que ele for, acabou, já era. Não adianta mais querer depois sair pra rua, querer buzinar, querer trancar a rua, aí não adianta fazer mais nada. Tem que fazer enquanto há tempo. Enquanto há tempo. É muito triste isso que está acontecendo, Hilário. Exatamente, é triste, cara, lamentável, lamentável.
Aí nós, como seres humanos aí decentes, né, que temos aí um pingo de sensatez, né, sabemos como funciona a ditadura, o que aconteceu com as pessoas na Venezuela, né, como elas foram reprimidas, como elas foram levadas para o pós-vida, né. Por simplesmente comentar, as pessoas na Venezuela elas tinham que cochichar quando fosse falar mal do Maduro. Porque se alguém passasse na rua e escutasse, já apontava o dedo para casa e falava, lá tem um opositor. E é assim que está acontecendo e é assim que o Brasil está caminhando. Os agentes secretos de Maduro, né, os seus terroristas disfarçados, andando pelas esquinas, perto dos telefones públicos, perto dos barzinhos, só para escutar se alguém falava mal do Maduro, gente. Isso aconteceu na União Soviética, isso não é segredo. Isso aconteceu no passado recente agora, nessas ditaduras aí passadas. Acontecia a mesma coisa na Ucrânia, na União Soviética, né? Na Venezuela acontece, Cuba. Imagina Coreia do Norte então, né? Aí se alguém fala mal do governo, gente. Então o Brasil está caminhando por esse caminho. Então não vamos esperar chegar até lá. Não podemos deixar. Neuza, muito triste, Neuza. Muito triste, né? Olha, eu estou muito abalado pela vida daquele homem honesto, tá bom? Que deu a sua vida pelo país, tá? Correu todos os riscos que tinha que correr. Escancarou a máfia. Abriu a cortina, mostrou todo mundo nu lá. Claro que a máfia não ia deixar isso quieto, né? É claro que os cartéis não iam deixar isso quieto. É claro que os políticos corruptos, né? Que os juízes não iam deixar isso quieto. Que a máfia toda. Eles iam se vingar. Eles iam se vingar. Mas se eles tentassem se vingar de uma direita um pouco mais forte, um pouco mais de cabeça, de guerra. O que é guerra? Aí as coisas ficariam dificultadas para eles, tá? Então, gente, a direita brasileira tem que amadurecer muito, 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 muito. Falta muito para a direita brasileira evoluir, pessoal. Então nós temos que começar a pensar, bateu, levou. Bateu, levou. É assim que funciona. Bateu, levou. Certo? Então, se tratando de nação, se tratando de liberdade de expressão, se tratando da família, tá bom? A gente tem que sim reagir. A partir do momento que o Estado começa a querer controlar a sua família, o que você pode comer, o que não pode, o que você pode falar, o que não pode, o que seu filho vai aprender ou não, aí o negócio fica mais sério. Muito mais sério. Triste, Neuza, triste, minha amiga Lourdes, né? Obrigado, Gilmar, tá por aqui também. Obrigado, seja bem-vindo. Eu vou ler mais uma vez a matéria para quem chegou agora aqui, pessoal, tá? Olha, é inacreditável, né? Com traumatismo craniano, Bolsonaro completa 10 horas sem atendimento médico fora da PF, tá? Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Negou o atendimento, o encaminhamento do ex-presidente ao hospital. Então ele negou o Bolsonaro para ir para o hospital. Para lá receber os cuidados médicos, né? Isso é o quê? Isso é uma tortura. Isso aqui é coisa de chavista, de Maduro, de Kim Jong-un. Gente, nem Satanás faria uma coisa dessa. Nem Satanás. Então, olha, tá complicado, tá bom? Tá complicado. Eu ainda tô arriscando aqui a falar algumas coisas no Face, pessoal, tá? Não, então incentivando motim nenhum, tá bom? Antes do mimimi chegar e querer falar asneira, tá? É uma liberdade de pensamento me assegurada aqui pela Constituição Brasileira, no artigo 5º da Constituição. Não podemos aceitar esse tipo de injustiça, negligência
esse ato de terrorismo aí sendo praticado publicamente, ao vivo, para o Brasil inteiro e para o mundo. Jair Moraes, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Então, quando nós é conivente de uma coisa dessa, gente, nós somos iguais a eles. Quando você vê uma coisa, uma tortura acontecendo, e você é conivente com isso, você se iguala. A gente acaba se igualando. Bom, então, pessoal, a live de hoje, né, foi mais um desabafo, tá bom? Mais um desabafo aqui sobre essa tortura acontecendo aí, transmitida ao vivo praticamente para todas as mídias do Brasil, né? E eles fazem questão de colocar que o Alexandre de Moraes negou encaminhamento médico do ex-presidente para um hospital. Então, é o que isso aí? É o que isso aí? Depois, para encerrar a live aqui, tá bom? Quando e se começar a baixar os helicópteros para cá, com o soldadinho com o olhinho de fora lá para capturar, né? E for levado lá para cima e ser sentenciado e receber a punição que merece, e a gente for comemorar e dar risada e gargalhada, não venha falar que nós não somos dignos de comemorar. Que isso é desumano, que não pode pensar numa coisa dessa. Leva lá, vai lá levar flores no túmulo do Bigodinho, então. Vai lá. Leva flores no túmulo dele. Vai lá no Bigodinho lá e coloca lá flores. Ó, que fizeram contigo foi uma crueldade, né? Aqui, ó. Aqui não violão, beleza? Jair Moraes, obrigado a Neuza, obrigado pela companhia. O Gilmar, obrigado, Gilmar. Obrigado a Dulce. A Lourdes deixou um comentário aqui, né? É muito triste, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro, o legítimo presidente. Então você já deixou aí, né, Lourdes, né? Escrito aí, né? Quem meia palavra já basta, como diz, né? Para um bom entendedor, né? Flávia, obrigado pela companhia. Não sei se está por aqui ainda, né? Deve estar. Flávia, obrigado. A Angelina, a Sofia está por aqui também. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado pela companhia de vocês, tá? Então esse foi o desabafo aqui do Miguel Pacheco, tá? Um patriota rondonense que não suporta ver injustiça, que não suporta ver também pessoas eleitas pelo povo, para depois chegar lá e fazer um papelão disso aí. É uma vergonha, gente. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, com o nosso judiciário, com o nosso Congresso e com a nossa classe política em geral aí, né? Os bons políticos, os bons guerreiros estão sendo amordaçados, estão sendo presos, estão perdendo o mandato, né? Por simplesmente usar ali o parlamento, que é para falar, que é para falar, tem a imunidade parlamentar, mas mesmo assim não se segue lei, não se segue Constituição, não se segue nada mais nesse país. O Brasil está um trem descarrilhado, andando a esmo. Está dessa forma. Virou a casa da mãe Joana. Não, a casa da mãe Joana é mais decente. Tá, pessoal? A casa, olha só, olha que paradoxo. Sabia que a casa da mãe Joana, gente, é mais organizada, bom, é mais decente do que nossos políticos em Brasília e também o nosso sistema judiciário. Muito mais decente. Desculpe o perdão da palavra, tá bom? Mas, infelizmente, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Então, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Vamos se manifestar nas redes sociais, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos até a última munição, gente. Vamos ter que ir tentando. Vamos ter que tentar. Se for para cair, vamos cair atirando também, não tem problema não, entendeu? É isso aí. Daí eu penso dessa forma, né? Direita brasileira, direita. Vamos ser um pouco mais sensata, tá bom? Vamos aí ser um pouco mais patriota.
Sônia, obrigado, Sônia Valiati, minha grande amiga. Obrigado, Sônia, pela presença. Obrigado, Jair Moraes. Então, gente, nosso país caminhando para um abismo e nós torcemos para uma salvação, tá? Nós rezamos, clamamos a Deus para que alguma intervenção, ou seja ela divina, ou seja ela do homem, ou seja da natureza também, alguma intervenção divina a gente pede para isso. Deus tenha piedade do nosso presidente Bolsonaro, que tenha piedade dele, né? Que tenha piedade do nosso presidente, que guarde ele, que proteja ele. E também todas as pessoas inocentes presas no dia 8 de janeiro, que estão lá ainda até agora. Muitas famílias sofrendo, tá? E a nossa direita ainda nesse papinho de mimimi aí, que não pode fazer isso, não pode pensar aquilo, né? Não pode, né? Então tem certos conceitos que nós temos que analisar, tá bom? Nós temos que analisar. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada aí. Entende? Quando você vê algo acontecendo grave, como isso aí, e de repente alguém chega e fala, não, deixa disso, não fala isso não, né? Não se mete nisso. Lula ou Bolsonaro aqui ganhar não interessa, eu vou ter que trabalhar no dia seguinte. Tem certos conceitos que tem que ser analisado. Será que é verdade isso mesmo? Pergunta pro pessoal da Venezuela lá. Como é que foi lá? As pessoas que falavam, deixa disso, não fala isso. Olha lá. Viu o que aconteceu lá? Você viu as pessoas comendo comida do caminhão do lixo? Lá? Se você falar mal de Maduro lá nas esquinas, nos barzinhos, qualquer lugar, tem um espião do governo que está lá espiando da milícia, né? Na verdade, do NAR da América do Sul, né? Integrantes lá vigiando 24 horas, as pessoas que falam mal do Maduro já seguem a pessoa, já vê onde ela mora e vai lá e... Tudo aquilo que você já conhece. Então será que eu e você vamos ter que esperar chegar a esse ponto? Leonir Drich, desculpa, eu errei a pronúncia. Leonir, obrigado, seja bem-vindo, tá? Obrigado pela companhia, já estou encerrando aqui. As minhas considerações finais, então. Bolsonaro teve uma queda lá, né? Teve traumatismo craniano, tá mais de 10 horas sem atendimento médico e o semideus, né? Alexandre de Moraes negou o encaminhamento do ex-presidente para o hospital. Até esse momento. Até agora não saiu nada na mídia aqui sobre que ele foi atendido ou não, tá? Se ele for atendido, a gente vai publicar. Mas tá demorando, viu? O que eles estão esperando acontecer? Não é 1 minuto a mais salva uma vida? Não é isso? Ah, se atrasar 1 minuto pode salvar uma vida. É exatamente. 10 horas? 10 horas para atender o paciente? Fala sério, gente. Isso insulta a nossa inteligência. Insulta. Chamam nós de palhaço. Se eles vierem com algum tipo de justificativa, se é uma burocracia judicial, se é isso... Cara, o cara tá morrendo lá. 10 horas sem atendimento. E o cara vai lá e nega o encaminhamento do ex-presidente. Boa noite, Paco. Seja bem-vindo, meu amigo. Nega o encaminhamento médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paco, tá triste, Paco, tá? O Paco Anderson tá por aqui, obrigado. Cara, tá triste, cara. Tá triste. Tô um pouco revoltado aqui. Eu tô me emocionando um pouco aqui, soltando pra fora, né? Os meus pensamentos de bom cidadão de direita que eu sou, que já tem uma estratégia um pouco mais diferente do que essa direita que estão vendendo por aí, de dizer que é Bolsonaro aqui, Bolsonaro ali, né? Ah, eu defendo a democracia. Palhaçada, cara. Palhaçada. Palhaçada mesmo. Todos omissos, todos quietinhos, com o rabinho entre as pernas, tem medo. Para que colocaram eles lá então? Para que colocaram lá? Vamos pensar, pessoal, né? Então a próxima, vamos pensar muito bem
quem vamos colocar aí de nossos representantes aí do Senado, da Câmara dos Deputados, tá bom? E ó, vamos analisar também nas eleições municipais de quem a gente vai colocar lá dentro agora, pessoal. Quem são os vereadores que vão representar vocês aí? Falar que é de direita é fácil. Isso é fácil. Para vender produto hoje é só falar que é de direita. Aí na hora de mostrar o trabalho lá, cadê? Né? Então vamos começar a refletir, vamos começar a colocar pessoas que tenha culhão de ir lá chacoalhar as estruturas. Seja ela na Câmara dos Vereadores, tá? De todo o Brasil, e também no Congresso Nacional, e lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Vamos lá, pessoal, vamos mudar, vamos colocar pessoas de coragem dessa vez. De coragem, para poder ir para cima com tudo, sem se importar se vai ser um alvejado ou não. Certo? Então essa aí fica o desafio, eu lanço o desafio para vocês. E vamos começar a mudar a nossa consciência, vamos começar a analisar mais quem são os representantes que vocês vão colocar a partir desse ano e também daqui 2 anos. Certo, meus amigos? Porque um assunto move o outro, né? Então não adianta eu falar só da direita lá do Congresso e não falar das direitas municipais também, não adianta. Tem que tocar nesse assunto. Tem que ser tocado nesse assunto. Infelizmente. Certo? Então vamos lá, pessoal, vamos se manifestar mais, tá bom? Não tenha medo de colocar os posts nas redes sociais, tá? Por causa que aquela retirada da lei Magnitsky, do Trump, que ele fez lá dos ministros, teve um acordo, tá bom? Ó, você não vai censurar mais ninguém, não vai bloquear mais ninguém e não vai perseguir mais ninguém por publicação em rede social. Esse foi o trato que foi feito lá, tá bom? Então por isso que eu estou aqui fazendo live. Estou aqui transmitindo a minha indignação para vocês, junto com vocês, né? Em relação sobre essa ditadura aqui no Brasil, tá? Então, ó, pelo que eu sei, ó, o perfil do Alan dos Santos também já voltou, né? Alguns outros aí já voltaram também. Alguns canais de direita já voltaram a fazer o seu trabalho, tá? Então, foi um acordo aí que os Estados Unidos deixou claro aí para os ministros, né? Para de censurar as pessoas e para de perseguir por suas publicações, tá? Então, eu estou aqui mais uma vez, vou repetir, tá? Usando aqui meu direito de liberdade de expressão, atribuído pelo artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, meu livre pensamento, de como eu penso, certo? Nada mais e nada menos do que isso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado, Paco. Obrigado, Leonir. Obrigado, Flávia, pela companhia. Obrigado, Gilmar. A Beatriz também passou por aqui. Boa noite a todos vocês, tá? E voltamos, pessoal, tá bom? Eu vou começar a fazer live mais frequente também aqui no Face, tá bom? Vamos começar a incendiar o paiol de novo. Vamos lá! Vamos começar a tacar fogo no parquinho de novo aí. No sentido da boa expressão, tá bom? Vamos pra cima, vamos resistir, não vamos deixar a esquerda nos calar e muito menos nos vencer, tá bom? Então, um abraço para todos, até uma próxima oportunidade e claro, se o nosso Pai Celestial assim nos permitir. Boa noite a todos.